Então vamos lá, né, gente? Mais um ao vivo sobre tireoide. O foco seria tireoide e emagrecimento, mas a gente acaba falando de tudo que envolve aí, né, o funcionamento da tireoide, que é a nossa glândula aí central na questão do metabolismo. Então muitas pessoas têm dificuldade de perder peso, às vezes por um hipotireoidismo subclínico, um hipotireoidismo que ainda não foi diagnosticado, ou até um hipotireoidismo que está em tratamento com medicação, mas vocês vão sair daqui sabendo que o tratamento do hipotireoidismo não é somente tomar medicamento da tireoide. Tem que cuidar de todos os outros pontos que envolvem a qualidade de vida, que é melhora da qualidade de sono, né? A modulação do estresse, atividade física e, obviamente, nutrição. Detectar e corrigir deficiências nutricionais, isso é super importante para a gente otimizar o funcionamento da tireoide, prevenir problemas na tireoide e também dar suporte ao tratamento medicamentoso, tá? Por isso que tem que ter sempre um nutricionista junto. Então, só tomar medicamento para tratar o hipotireoidismo não dá certo, tá? Esse é um dos passos, né? Tem outros passos também que são importantes para a gente observar, tá bom? Vamos lá, selecionei aqui as perguntas que vocês me mandaram, tá? A primeira pergunta é: Nutri, por que os médicos só pedem TSH? Bom, não acho que são todos os médicos que só pedem TSH, né? Alguns deles, sim, acabam pedindo só TSH e muitas vezes é para ter uma primeira avaliação mesmo, para que depois possa pedir exames complementares, né? Aí, se o TSH tiver com qualquer tipo de problema... Ai, peraí, que acho que deu problema na minha internet aqui. Se o TSH der qualquer tipo de alteração, aí pede os complementares, né? Que é T3 e T4 livres. Então, é assim. Já respondendo a próxima pergunta, que é a questão dos exames, né? Vocês me perguntaram quais são os exames importantes para um bom funcionamento da tireoide. Então, já respondendo essa pergunta também. O TSH não é suficiente só para leitura completa, né? Quando a gente fala do screening completo de tireoide, nós estamos falando de TSH, T3 livre, T4 livre, anticorpo anti-TPO, o anticorpo anti-tireoglobulina, e o médico vai ver a necessidade de pedir também um ultrassom da tireoide, ultrassom com Doppler colorido da tireoide, dependendo do histórico familiar ou do histórico daquela pessoa, há quanto tempo foi o último ultrassom que foi feito, tá? Então, esse é o screening completo aí da tireoide. Então, não são todos os médicos que pedem só TSH, mas eu vou ser meio que advogada do diabo aqui. A maioria pede TSH e T4 livre somente, tá? É importante a gente avaliar também o T3 livre, que é o hormônio ativo. Então, mesmo quem toma medicação, tá? Para tireoide já é importante, porque às vezes o TSH vem normal, T4 vem normal, mas tem um probleminha nessa conversão do T4 para o T3. Então, faz parte a gente pedir o T3 livre, tá bom? Isso são os exames importantes, vocês me perguntaram aqui também. Então, já respondi 2 perguntas. A terceira pergunta, assim, super inteligente, tá? Adorei essa pergunta. Anticorpos alto dificulta o emagrecimento? Como baixar? Então é o seguinte, existem doenças autoimunes e nós temos uma famosa doença autoimune de tireoide que chama tireoidite de Hashimoto, onde os anticorpos acabam ficando mais altos porque o nosso próprio sistema imune ataca a nossa glândula tireoide, que é localizada aqui em formato de borboleta, localizada aqui no pescoço. Então o corpo, o sistema imune, ele entende como algo que não é do nosso corpo e ele começa a atacar, né? Por isso que chama de uma doença autoimune. O corpo começa a atacar algo que é seu, ele não entende que é seu, imagina que é uma coisa de fora e começa a atacar. Se você está me perguntando se o anticorpo alto dificulta o emagrecimento, provavelmente a sua doença autoimune de tireoide, o Hashimoto, ela não está em remissão. Então, ela não está sob controle. Uma doença autoimune que não está sob controle, que não tem esses anticorpos dentro ali da normalidade, quando a gente pede os exames, essa pessoa não estando em remissão, provavelmente essa pessoa ela está com um processo inflamatório sistêmico ou intestinal, um sistema imunológico confuso,
deficiência de nutrientes estão ocorrendo. Então, claro que isso vai impactar uma perda de peso eficiente, inteligente e efetiva. Para a gente poder perder peso, nós temos que estar equilibrados, tá? Isso com consciência. Então, uma doença autoimune que não está em remissão vai dificultar, sim, a perda de peso de uma maneira direta ou indireta. Por isso que a gente tem que trabalhar com autoimunidade, não somente com médicos e também nutrição, né, com nutricionista e terapia e a parte toda de educador físico, né, para a gente ter todas essas peças do quebra-cabeça fechadinhas. E é por isso que a gente foca tanto no nosso curso de emagrecimento 100% online, que eu não estou em dieta. A gente fala de tireoide, de resistência à insulina, de toxinas ambientais, de tudo. Porque tudo isso envolve emagrecimento, não é só low carb, que é o que vocês sempre batem na tecla, né? Para emagrecer é low carb. Será? Será que é uma estratégia que funciona para todo mundo? Por quanto tempo, né? Então, tem mais uma pergunta aqui no Insta que eu recebi agora. O anticorpo anti-TPO alto e os outros anticorpos normais, como baixar? Tem várias estratégias para a gente baixar, mas por isso que eu convido vocês para fazer o curso Hackeando a Sua Tireoide, né? Nutrição e Tireoide, que vai ser lançado ano que vem, porque a gente fala todas as etapas em relação a isso. Tá? Como a nutrição, lembrando que tem outros pontos da cadeia para serem trabalhados, como modulação do estresse, por exemplo, o protocolo 5R de reversão de disbiose, leaky gut, que inclusive quem fizer o nosso curso online agora, Não Estou em Dieta, que vai ser o próximo curso que a gente vai lançar, o último do ano, vai ganhar como bônus essa aula completa do protocolo 5R, que é a base de todas as patologias que a gente fala, tá? Já conversei com a Ana Paula, a gente já decidiu, vai ser um bônus para vocês. Então, tem planejamento dietético para ajudar na diminuição desses anticorpos, seja 1, seja 2, né? Não tem problema, isso a gente vê muito na prática clínica, para ajudar o cliente a entrar no processo de remissão, tá? A outra pergunta, eu tenho hipotireoidismo, posso fazer jejum intermitente? Eu já lanço a próxima pergunta aqui também. Para que você quer fazer jejum intermitente? Qual o objetivo? Com que frequência? Você já fez? Como que estão os seus exames atuais de tireoide? Né? Como que estão outros exames? Glicemia, insulina, de jejum, né? Ou pós-prandial? Como que você está agora? Como que está essa questão da atividade física? Como que está o seu estresse? Então, gente, você fazer uma estratégia assim aleatória por fazer, geralmente as pessoas fazem com o intuito de emagrecimento. Eu acho uma burrice. Eu acho que tem que ser feito dentro de um planejamento, com algum intuito um pouco mais profundo, né? Jejum intermitente não se faz para emagrecer. Ele acaba tendo uma consequência no processo aí de otimizar o emagrecimento dentro de um corpo balanceado e equilibrado. Mas a gente não faz para emagrecer, a gente faz para silenciar alguns genes que são mais inflamatórios, diminuir o processo inflamatório, ajudar a melhorar essa insulina, de repente, plasmática, né? Insulina de jejum que está um pouco mais alta. Então, assim, indiretamente isso vai ajudar. Mas é importante vocês entenderem o processo, tá? Jejum intermitente não é legal fazer todos os dias, por exemplo, para quem tem hipotireoidismo. Legal encaixar 2, 3 vezes por semana, mas de uma maneira controlada. Fazer jejum intermitente com deficiência, por exemplo, de vitamina D, B12 e ferro, é um péssimo negócio. Então, façam o diagnóstico, saibam se vocês estão com deficiências nutricionais, corrijam essas deficiências com dieta ou com uma suplementação orientada pelo seu nutricionista, tá? Voltem ao médico a cada 6 meses para fazer o check-up da questão da tireoide, né? Quem tem hipotireoidismo tem que acompanhar. As pessoas acham que tem a prescrição da medicação, vai ficar com aquela dose da medicação para sempre. Essa dosagem da medicação, ela muda com o tempo. Ela muda se você engorda, ela muda se você emagrece muito, ela muda se você ficou doente, se teve alguma infecção, alguma coisa, né? Então é importante sempre vocês acompanharem isso. Tá? Então, um hipotireoidismo tratado adequadamente com nutricionista e teve a prescrição de jejum intermitente, eu não vejo problema, tá bom? Mas assim, cuidado com o que vocês fazem de uma maneira aleatória, tá? Isso não é muito legal não, tá? Outra pergunta que vocês me fizeram em relação à tireoide na caixinha de perguntas que eu fiz no Instagram. Consumo de couve crua leva ao hipotireoidismo? Eu acredito que seja um outro mito, essa questão das crucíferas, né? É o seguinte, gente, as crucíferas, né, brócolis, couve-flor, repolho, tudo isso cru,
independente se você tem problema na tireoide ou não, isso pode impactar no funcionamento da tireoide se consumido em altíssimas quantidades e dentro de um cardápio totalmente desbalanceado. Então, alguns trabalhos mostram que é uma quantidade mais exorbitante mesmo, que precisaria consumir ao redor assim de 4, 5 xícaras de uma crucífera crua, né? Então assim, não tem como um suco verde no dia dar algum problema na tireoide e nem impactar quem tem problema na tireoide. Na minha prática clínica, eu coloco todas essas crucíferas, no caso cruas, quem consome, por exemplo, couve crua no suco verde, eu dou um intervalo para as pessoas que tomam a medicação da tireoide de pelo menos 3 horas após a tomada da medicação, para que não tenha interferência, assim, seja realmente nula a interferência na medicação. Tá? Depois disso, gente, não teria problema. Uma pessoa que não tem problema na tireoide, não tem problema. Tá? Agora, couve crua, repolho cru, essas coisas, vocês concordam? Realmente é muito difícil a gente alcançar uma quantidade muito grande crus num dia, né? Então, quando você cozinha, quando você fermenta, quando você dá uma leve aquecida nesses alimentos, eles já perdem bastante essa capacidade de interferir nos hormônios da tireoide. Tá? Então, não tenham medo de comer, de repente, uma porção dessas crucíferas cruas, mas lembrando que se vocês aquecem, isso é muito minimizado, tá? Então as pessoas às vezes ficam com medo, eu tenho hipotireoidismo, não posso mais comer brócolis, couve-flor, repolho. Gente, vocês têm que comer. Isso é super importante porque eles estão cheios de nutrientes que fazem parte das fases de detoxificação hepática. Nós temos a fase de detoxificação dentro do nosso fígado, né? A gente faz um detox natural, a gente tem um botão de autolimpeza natural que a gente precisa de nutrientes, aminoácidos, como taurina, por exemplo, e esses compostos que estão presentes na família toda das brássicas, também alho, cebola, que vão nos ajudar a desintoxicar. Tudo que a gente desintoxica, a gente acaba ficando menos tóxico, com menos acúmulo de toxinas no nosso corpo, vai ajudar a gente a emagrecer com mais facilidade, diminuir gordura com mais facilidade, e o tireoide, ela vai funcionar melhor. Tá? Então, não tenho medo de comer esses grupos do reino vegetal, que a galera acaba levando 8 ou 80. E não é assim que a gente trabalha na nutrição. A gente trabalha com equilíbrio, com consciência, com inteligência. E é por isso que a Ana e eu temos o nosso curso 100% online para leigos, que é o Não Estou em Dieta, que é um curso onde a gente fala da parte hormonal de maneira bem prática, de insulina, de testosterona, de SOP, né, a síndrome do ovário policístico, essa influência aí no emagrecimento, também de tireoide, que é o que eu tô falando para vocês, e que tá lá. Eu expliquei sobre isso, a questão das toxinas, e a importância da gente viver num ambiente menos tóxico, né? Passar menos produtos químicos na pele, no cabelo, consumir orgânicos. Infelizmente, o Brasil é campeão no uso de agrotóxicos na lavoura, então a gente acaba consumindo muitos pesticidas e isso impacta negativamente na nossa tireoide. Tudo que impacta negativamente na nossa tireoide, obviamente vai impactar de uma maneira ou outra no nosso metabolismo. E o nosso metabolismo tem que estar 100% ou próximo disso para que a gente funcione adequadamente, para que tenha energia, disposição, não tenha queda de cabelo, para que a gente consiga ir treinar e melhorar a nossa recuperação do treino, para que a gente consiga emagrecer quem quer emagrecer, diminuir gordura corporal quem quer diminuir, tá? Então, a glândula tireoide, gente, ela é extremamente sensível. E ela sente essas nuances todas, tá? Uma simples noite de sono mal dormida, né, uma privação de sono, um estresse agudo, a tireoide ela sente demais. Então é importante a gente ter a cabeça no lugar também, né? A gente fala tanto de nutrição, de qualidade de vida, mas trabalhar a nossa cabeça é super importante para a tireoide e para emagrecimento e para que isso seja feito de uma maneira consistente. Por isso, eu convido vocês para conhecerem mais o nosso curso, que é o Não Estou em Dieta, que é o curso que eu tenho com a Ana Paula, 100% online. A aquisição deles permite que vocês tenham acesso durante um ano a esse curso e vocês vão aprender mais sobre tireoide, sobre protocolo 5R, que ele é base para tudo, sobre resistência à insulina, né? Todo o conteúdo aí foi revisado pelo meu amigo endócrino, Dr. Ronaldo Arcader, para que ficasse tudo redondinho para vocês. A gente fala de exames laboratoriais também. E a Ana Paula fala bastante de estratégias nutricionais, então vocês vão ver são plant-based, low carb, vão ter exemplos de um monte de coisa. Gente, o curso está fantástico e começa já na primeira semana de dezembro e é o último curso do ano,
né? Então, para a gente fechar com chave de ouro, para que vocês entendam todos os processos e entendam todos esses pedaços do quebra-cabeça que fazem parte do trabalho de emagrecimento saudável, inteligente, né? Consciente. Então, é um curso que vai ajudar todo mundo. Se você não tem interesse, com certeza você conhece alguém que precisa e que possa ajudar. E aí você pode indicar o nosso curso, tá? O link da aquisição está no nosso site por assinatura, que é o comaalgosaudávelpormim.com.br. É um nome meio grandinho, né? comaalgosaudávelpormim.com.br. Aí vai ter o link de inscrição lá, e aí vocês vão poder adquirir e aprender mais sobre tireoide, sobre intestino, sobre estratégias nutricionais. A gente vai colocar estudos de caso lá para vocês verem na prática como que a Anne e eu lidamos com isso, né? Então tem a parte da ciência, mas tem a nossa vivência clínica também. Então é um curso único para o público leigo, para vocês entenderem, é o único no Brasil, com esse foco ao público leigo, para vocês entenderem bastante sobre isso, tá bom? Então eu quero agradecer muito o carinho de vocês aqui, vou tentar deixar gravado para vocês assistirem, se der tudo certo aqui eu coloco no YouTube também, tá bom? Então muito obrigada, comam algo saudável por mim, e até o próximo vídeo.